abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 1. Nós temos falado esse ano sobre o grande amor de Deus. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre como Deus compara esse amor dele com o amor do casamento. E a infidelidade do povo de Deus com a infidelidade do casamento. Obrigado. Acharam aí? Apocalipse, capítulo. Eu posso estar falando aqui Apocalipse, eu falei Apocalipse. Profeta Oséias, capítulo 1. Sobre o casamento simbólico de Oséias. Não vai dar, irmão, chegar ali. Oséias, capítulo 1, versículo a partir do 1. Eu acho que tiraram o profeta, né? Logo depois de Daniel. Você está com dificuldade de achar, logo depois do profeta Daniel. Oséias, capítulo 1, versículo a partir do 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi-se, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha e disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Feche os olhos. Querido e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui posicionados, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa fluir no nosso meio, que o Teu Espírito Santo possa nos direcionar, Pai, para compreender a Tua palavra, porque a palavra não é de particular interpretação, mas o Senhor, Pai, tem revelado aos Teus servos, os pequeninos, Pai, que creem em Ti, ó Deus, que tem buscado o Senhor entendimento da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, e que nós venhamos, ó Pai, amadurecer, crescer um pouquinho mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Fala, ó Deus, fala aos nossos corações e nos revela a Tua vontade e nos revela o Teu querer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Aleluia. Graças. Vamos poder sentar? Antes de eu entrar diretamente na questão do amor, eu quero fazer só uns comentários rápidos, né, acerca do profeta Oséias, porque essa palavra sempre traz para muitas pessoas um certo constrangimento. Como é que Deus manda um profeta casar com uma mulher de prostituições? Não faz sentido para nós, né? Então alguns creem que ela realmente era uma prostituta, e outros acreditam que era uma mulher que foi criada num local onde havia prostituições, mas que ela ainda não tinha se contaminado, que ela ainda era uma moça virgem, né? Então existem essas correntes de pensamentos, ainda que não se fala muito sobre ela, sobre a tribo dela, o povo dela, não se fala sobre isso. Então tudo que a gente falar vai ser o quê? É uma coisa... Especulação, né? Claro, né? Tudo vai ser especulação, porque não tem. Você não pode provar o que a Bíblia não disse. E não há também registros históricos disso. Então tudo fica na especulação, tá? A gente só não pode se deter nos detalhes e perder o principal, que a palavra quer falar conosco, tá? Então essa questão do casamento de Oséias
tem essa situação. Uma outra coisa interessante é que, olha o que nós lemos no versículo 1, a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, durante 4 reinos de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Jeroboão o segundo, esse aqui não, aquele primeiro Jeroboão o segundo, ele reina um período maior, e nesse período passam 4 reinados em Israel, vamos dizer assim. Então é importante a gente entender um pouquinho da história. Quando eu penso nos 4 reis de Judá, eu lembro de quê? Não foi, tudo isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Até porque ele teve 3 filhos com essa mulher, desmamava, os filhos demoravam a desmamar naquela época, não era que nem hoje, que 6 meses já tira do peito e a mulher vai trabalhar. Era um período maior, a criança já estava crescidinha e tal. Então foi um período maior esse casamento dele, esse período que eles permaneceram casados até que ela se vai. Uma coisa importante para a gente entender: Deus está mandando ele tomar uma mulher, e ele, o próprio Deus, dá nome aos filhos de Oséias. Não foi Oséias e nem a esposa que escolheram o nome, foi Deus. Por quê? Porque Deus estava querendo trazer uma mensagem para o povo de Israel. Se você ler, nós já falamos aqui várias vezes, nos livros de Ezequiel e de Jeremias, né, cheio de figuras. Deus manda os profetas fazerem coisas assim bem estranhas para nós, para a nossa realidade hoje, coisas que a gente fica, meu Deus, como que o profeta vai fazer isso? Cavar um buraco na parede, a mulher morre e ele cava um buraco na parede, pega as bagagens dele, sai andando durante o dia para mostrar como seria o cativeiro, né? Como eles iriam para o cativeiro. Então é importante a gente entender uma coisa: essas coisas eu posso não compreender todas, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu não compreender um pouco das figuras, mas faz toda a diferença eu compreender o que Deus está falando no sentido geral. E aqui, qual é a mensagem que Deus está trazendo para nós? O povo vai entrar em cativeiro. Por quê? Porque o povo se desviou. Então, da mesma forma que aconteceu lá no passado, aconteceu no tempo dos juízes, aconteceu no tempo dos reis, aconteceu em outros períodos, no período do silêncio, aqueles 400 anos do silêncio, né, do Antigo e do Novo Testamento. Aconteceram também, a gente vai ler na história dos Macabeus, se a gente vê sobre isso. Aconteceu durante toda a trajetória de Israel. 12.000 anos se passaram e haja confusão, e haja rolo, e haja lutas ali no meio desse povo, perseguição desse povo. E conosco não é diferente. Às vezes a gente quer que seja. Não, mas eu oro, eu sou uma pessoa fiel ao Senhor. Eu escuto muito isso. De geração online, eu escuto muito isso. Gente, pastora, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço tudo direitinho. Eu vou na igreja, eu sou dizimista fiel, eu participo de tudo que a pastora me chama lá, eu participo de tudo, eu faço trabalho social, eu não aceito isso na minha vida. Filha, o problema é teu. Porque a Bíblia fala que a gente vai ter tribulação. E aqui, Oséias está preparando o povo para uma tribulação, para uma luta grande que eles haveriam de enfrentar. Mas ainda assim, ele está mostrando aqui o amor de Deus, o cuidado de Deus. Deus conhece a nossa natureza. Eu li aqui, acho que foi domingo passado, na live, não lembro, Jesus Cristo fala que não precisa ninguém falar, porque Ele sabe o que está no coração do homem. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o meu e o teu coração. A gente às vezes fica divagando com tanta coisa na mente. Deus às vezes fala: ô Senhor, tem misericórdia com os pensamentos, porque eu sei que tu está vendo. Ninguém está vendo, mas você está vendo. E tem hora que vê aquele monte de pensamentos, a gente, com muitas informações, o Senhor me ajuda a vigiar até no pensamento. Porque o Senhor está vendo tudo, deixa eu dar lugar não. O pensamento vem, não deixa eu dar lugar não. Às vezes até é perturbação, tentação, às vezes é uma tribulação que vem e afronta a tua mente, nem aconteceu nada. Mas aqui, ó, na tua cabeça vira um ninho. Então a gente tem que estar atento. O que Deus fala? Vamos então entrar aqui no assunto que eu quero falar com vocês. Então ele está profetizando para uma nação que estava prestes a ser destruída, né? A passar por uma grande tribulação. Ele diz aqui no versículo 2:
vai ter uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra se prostituiu. Gomer, naquele momento ali, era o retrato da terra de Israel que havia se prostituído após outros deuses. Né? Voltamos aqui para a questão da simbologia, que Deus usa muito. Então, Gomer, a mulher que Oséias toma para ser sua esposa, era um retrato. Né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente se escandaliza. Puxa vida, uma mulher prostituta, essa mulher não tem vergonha na cara. E ela era o quê? Ela era o símbolo da nação de Israel, a nação eleita de Deus. Nessa época, vamos lembrar que estava dividido o reino do sul e o reino do norte. E ele está profetizando para o reino do norte, que foi o que se corrompeu primeiro, que né, o primeiro já começou lá com Jeroboão, lá naquele período lá depois do governo de Salomão, quando divide o governo de Roboão e Jeroboão. Então ali eles são primeiros a se corromper. E não muda isso. Eles dão uma melhoradinha em alguns momentos, algum rei dá uma melhoradinha e tudo, mas eles estão sempre ali, ó. São os primeiros a se corromper. A gente às vezes se escandaliza com o pecado do nosso lado. Puxa, mas fulana, né? Quer nem chegar perto de fulano. Mas a gente às vezes não consegue raciocinar e enxergar o que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Eu às vezes converso com algumas pessoas e falo, olha, fulano não tem compromisso com Deus, você tem. Gente, eu não posso esperar nada de quem não tem compromisso com Deus. É claro que a gente, humanamente falando, a gente até espera, mas biblicamente falando, eu não posso esperar que o exemplo venha a partir de uma pessoa que não tem compromisso com Deus. E muitas vezes parte. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e ela fala, pastora, porque lá em casa é assim, tá bom, todo mundo lá é crente. Não, mas eles são os... Não, filho, você é a única que tem que ser exemplo. Você é a única que tem que ser exemplo, tem que ser luz. E a luz dissipa as trevas. Então, ao invés de você ficar murmurando, reclamando, vai ser luz na tua casa. Vai ser luz no meio dos teus, daqueles que Deus te colocou. Deus te levantou ali para ser luz. Então, se você fizer um bom trabalho, se você der um bom testemunho, com o tempo as pessoas vão enxergar que você, apesar de ter seus defeitos, porque dentro da família eles são mais percebidos, mas eles vão perceber também a tua fé. Eu tive o privilégio de ser uma das primeiras da minha casa. Foi uma luta? Foi. Claro que foi. Né? Os deboches, as brincadeiras, tanta coisa, enfim. Mas hoje todo mundo teme a Deus. Então é isso que a gente tem que compreender. Amém. Aquela mulher, ela é recebida pelo profeta Oséias e vai para a casa dele. Ali ela tem 3 filhos com eles. Vamos colocar que foi um período de paz na vida dela. Um período que ela estava ali ainda com um homem santo. Só que quando a pessoa tem no coração alguma coisa ruim, quando ela tem uma índole má, ela não se sacia com aquilo ali. Ela queria mais. Né? Às vezes você está na igreja, você está bem. Você não sabe que você está bem, mas você está bem. Você está na presença de Deus. Mas aí tem os convites lá de fora. E assim aconteceu com a... Nossa, fugiu da mulher? Gomer. Fiquei lembrando o nome dos filhos, esqueci da mulher. Assim aconteceu com Gomer. Ela estava ali, ao lado de um profeta, um servo de Deus, coisa que é desejo de todo mundo, ter um homem de Deus dentro de casa. Ela tinha um homem de Deus dentro de casa, mas ela não estava satisfeita, o coração dela era insaciável. Assim como era insaciável o coração dos israelitas. Eles tinham um Deus todo-poderoso que fez maravilhas. Nenhum Deus se manifestou na terra como o nosso Deus. E ainda assim o coração deles era seduzido pelos outros deuses. E eles prestavam culto a outros deuses. E hoje muitos também dentro da casa de Deus prestam culto a outros deuses, a carne. Prestam culto ao dinheiro. Prestam culto a ídolos. E vão se afastando de Deus sem perceber. É o desviado dentro da igreja. Então, Deus estava mostrando para o povo, Deus queria sacudir o povo para que eles percebessem. E aí usa o profeta como um exemplo vivo. Então vamos lá, recapitulando, versículo 4,
o primeiro filho chama Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Olha aqui. Não sei se vocês vão lembrar, quando Nabote, né, ele recusa dar a vinha dele pro rei Acabe. Ele manda ali, no vale de Jezreel, ele manda ali matar, não ele, a esposa dele, a rainha Jezabel, manda matar. E aí depois Deus levanta Jeú, e Jeú executa o juízo. Só que Jeú executa um juízo violento. E agora Deus fala que ele vai visitar o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Não é agora sobre a casa de Acabe e Jezabel, mas sobre Jeú. Porque ele executou aquilo que Deus mandou fazer, mas ele fez com ira. Ele foi além daquilo que Deus tinha determinado. Então, às vezes, até para ser usado por Deus, tem que tomar cuidado. Porque tem gente que acha, não, Deus mandou ele fazer, e ele faz sem misericórdia. E ele vai além daquilo que Deus manda fazer. E a gente vê muito isso. Tem muita gente que Deus dá uma palavra para a pessoa, entrega para o fulano, aí ele entrega aquela palavra e ele aproveita para humilhar a pessoa, para zombar a pessoa, porque você está assim, 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 e a pessoa começa a se achar o tal. Tome cuidado. Nós somos servos de Deus para falar aquilo que Deus mandou falar, e não além. Você não pode tomar a palavra como se ela fosse sua. Ela é a palavra de Deus, é santa, é pura. E Deus vela sobre ela para fazê-la cumprir. E se você vai além daquilo que Deus falou, você acaba atrapalhando os planos de Deus e o nome dele não é glorificado. E a gente vê isso, sabe onde? Em Moisés. Lembra quando Deus, na primeira vez, manda Moisés bater na rocha, na segunda vez, manda ele falar com a rocha. Pensa, se o povo já tinha visto ele bater e a água saiu, aí na segunda vez, ver Moisés falar com a rocha, oh meu Deus, né? Ia ficar ainda, o nome do Senhor ia ser muito mais glorificado, e Moisés ainda é muito mais respeitado como servo de Deus. Mas ele está virado com aquele povo. E olha que tem hora que cada um é que sabe das experiências que teve, que tem hora que dá raiva, né? Não tem como a gente julgar, não estou julgando Moisés, o mais manso da terra, quem sou eu? Mas para a gente entender, porque mesmo o homem de Deus, manso como Moisés foi, num dado momento ele se ira e ele fere a rocha, a água sai. Mas Deus falou, não era para você fazer isso, Moisés, era só para falar, e então o meu nome seria santificado. Então nós temos que estar atentos para essas coisas, falar aquilo que Deus fala e fazer aquilo que Deus manda fazer. Agora Deus está falando que ele vai visitar, né, o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. Então, descendência de Jeú, aquela turminha toda ali, vai agora sofrer as consequências. Tá? Vamos entrar nesse detalhe, então a gente muda e vira estudo bíblico. Mas, então Deus fala com ele, eu vim fazer cessar o reino da casa de Israel. Descendência ali, agora vocês vão sofrer as consequências, vocês vão ver. E aí, versículo 6, desculpa. A terceira filha, o nome dela é Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Ó, gente, agora eu estou decretando, tá? Eu estava avisando. Eu vim orientando através dos profetas, levantando homens e mulheres e mandando vocês voltarem para a minha presença. Só que agora eu vou tirar tudo de vocês. Vocês não obedeceram, não atentaram para os profetas que eu enviei, agora eu vou tirar tudo de vocês. E lembrando que quando Deus faz isso, não é somente a ira de Deus derramada, é o amor também. Você castiga, a Bíblia diz que o pai castiga o filho que ama. Se eu estou falando com você, às vezes você fala com o filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e o filho está fazendo. Aí você vai lá dar um tapa. Primeira repreensão mais séria. Não põe a mão aí. Aí você vai lá e a criança daqui a pouco está fazendo de novo. Aí você vai tirar alguma coisa daquela criança. Aí você vai fazer com que a criança sinta
que realmente não é para fazer, que aquilo vai trazer sofrimento, vai trazer perda. Quando a gente começa a entender um pouquinho mais das coisas, aí a gente, opa, não vou fazer isso não, senão eu perco. Não tô aqui. Minha mãe mandou eu sair do celular, eu saí. Ela pegou o celular, tomou o celular e eu tô agora uma semana sem celular. Peraí, da próxima vez que ela falar, para, eu paro. Então, às vezes, Deus faz isso para quê? Para chamar a nossa atenção. E não é porque Ele é um Deus vingativo, é porque Ele é um Deus que ama. Aqui Ele está mostrando o amor dele para com Israel. Não dá. Eu não vou permitir que a minha nação permaneça corrompida. Eu vou dar uma lição em vocês para vocês acordarem e se reposicionarem para ser o meu povo santo. E aí, o próximo filho, Lo-Ami. Vocês não são, versículo 9. Põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo e nem eu serei o vosso Deus. Se nós lembrarmos que existe um espaço entre o nascimento de Jezeel, entre o nascimento de Loruama e o nascimento de Lo-Ami, né, provavelmente até alguns anos, então você vai entender que Deus foi trabalhando. E o povo continuou na dureza do coração. E permanecendo na dureza do coração porque essas coisas se cumpriram. O povo foi para cativeiro. Né? Aí, e olha só, ele fala, como eu falo que Deus é amor, gente, que Deus cuida, que Deus ama. Você termina de ler o versículo 9, vai para o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, aleluia. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. E agora, olha, vocês não eram meu povo, né? Mas vai chegar um dia, eles estão ainda profetizando, vai chegar um tempo que vocês não vão ser, não vão se contar. Porém, vocês vão voltar a ser um povo. E não vai ser como está agora, Judá e Israel separados. Vão ser um povo só. E quando eles voltam do cativeiro, eles voltam como um só povo. Aí não tem mais a divisão depois do cativeiro. Então Deus está mostrando o quê? Amor. Eu vou corrigir vocês porque eu preciso corrigir vocês. Vocês estão difícil de entender o que eu estou falando. Mas, quem nunca corrigiu aqui, né? Que tem filha que sabe que às vezes a gente precisa dar uma lição expressa. Né? Mas para quê? Por amor. Não é porque você está com raiva, não é porque você odeia o teu filho. Você pode até estar irada no momento que você corrige, às vezes, né, não tem prudência. Mas você quer o quê? O bem. Você não quer que o teu filho permaneça, você não gerou filhos. Eu sempre falei com minhas filhas. Eu não gerei filhas para perdição. Quando eu me casei, eu já era serva de Deus. Eu já orava pelo meu ventre, eu não gerei filhos para perdição. Eu gerei filhos para ser bênção. Talvez a gente corrige com mais ardor, porque você quer ver na presença de Deus. Então, vamos lá no capítulo 3. A outra coisa que eu ia falar. Vamos para o 3. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E a comprei para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada. E veio o homem de cevada e lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, porque quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão o Senhor e sua bondade no fim dos tempos. Quem é essa mulher que ele vai comprar para ele? A própria Gomer, que saiu, abandonou. Você vai ler no capítulo 2, quando ele fala com os filhos dele sobre a mãe dele que se prostituiu. Ela foi embora porque ela queria, olhou para as coisas que tinha lá fora que ela não tinha em casa.
ela queria as belas roupas, ela queria os melhores manjares, e aí ela sai e se prostitui. Está no capítulo 2, vou pular para não ficar grande, depois você lê. E aí, ele vai lá e compra a mulher dele por 15 peças de prata. Alguns acreditam que seja o valor de uma noiva, né, que se dava como dote. Ele foi lá e resgata ela. Outros dizem que era o preço de uma escrava, porque ela já podia estar com dívida, com a vida enrolada. Mas enfim, 15 peças de prata ele resgata Gomer e traz para dentro de casa. E aí, poxa vida, mais um profeta. A mulher saiu, adulterou, se prostituiu e agora ele traz ela para casa. Aí de repente estava até servindo a Baal, né? E dá a entender. E aí ele traz ela para casa. Tem muita gente que não aceita se o marido trair uma vez só na vida, ou a mulher trair uma vez só na vida, não quer saber nunca mais. E agora a mulher estava lá numa vida depravada e ele compra ela para trazer de volta. Aí a gente vê o quê? Deus falando com o povo. E Deus compra ou não compra o seu povo? Comprou pelo sangue de Jesus Cristo ali no Calvário. Ele deu o que de mais precioso ele tinha para resgatar o seu povo. Tanto Israel como nós, que nem éramos povo de Deus. Vocês não são meu povo. Agora vou dizer que vocês são meu povo. Então nós estamos como esse último filho ali. Você não é meu povo não. Mas um dia vocês dirão de vocês são o povo. Então Israel volta a ser povo de Deus depois do exílio, e nós que não éramos, também somos resgatados pelo grande amor de Deus. Eu acho que as primeiras vezes que eu li esse texto, ainda nova convertida, eu vi o pastor pregar, mas eu ficava meio escandalizada com essa história. Puxa vida, como é que um profeta vai casar com uma mulher de prostituições? Como é que um profeta vai, depois que a mulher tem filhos dele, se deita com outros homens, ele vai lá e ainda paga para ter ela de volta? Então, mas o tempo vai passando e você vai compreendendo o que Deus está falando aqui do amor dele. Se o casamento foi um casamento alegórico, se foi um casamento de fato, e eu acredito que tenha sido de fato, por causa das muitas situações que você vai ver acontecer nas escrituras, né? Mais do que aquelas histórias lá de Ezequiel, né? As profecias de Ezequiel, que são bem, né, coisas tremendas que ele fez, o próprio Jeremias. Então, eu acredito que tenha sido sim, de fato, um casamento real. Agora, o que Deus está mostrando? Que Ele ama. E a gente precisa focar nisso. Deus é amor. Ele nos ama. Ele não nos quer no pecado. E em alguns momentos Ele vai permitir que a gente passe por tribulação, para a gente poder valorizar o tempo que a gente estava na casa de Deus. Valorizar o tempo que a gente estava ali na pureza, né? É o que está lá em Apocalipse. Eu quero que você volte ao primeiro amor. Lembra de onde você caiu e volta para o primeiro amor. Então é isso que Deus está falando com Israel e Deus está falando conosco hoje. A gente tem que lembrar onde é que a gente caiu. O que foi que me impediu de continuar crendo, de continuar caminhando? Quais foram os manjares que eu desejei e que eu achei que eram melhores do que estar na presença de Deus? Aqui, vamos rapidinho no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, a partir do 1. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs o amam. Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia que nasceu, e a faça como um deserto e a ponha como uma terra seca. Versículo 5. Porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de cego para que ela não ache as suas veredas. Versículo 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Por isso que a gente fala que ela se torna uma prostituta de Baal. Ela diz que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei
e a seu tempo tirarei o meu grão e meu mosto no seu determinado tempo. Então, provavelmente, mesmo após ela ter ido embora, ainda continuava sustentando essa mulher. E aí aquilo ela usava, ela achava que eram os amantes que davam, que era, né, não sei como é que isso acontecia toda a situação, mas de alguma maneira ela achava que eram os amantes que davam a paga, e na verdade era ele que estava sustentando ela. E ela usava tudo aquilo para cultuar Baal. E muitas vezes, aquilo que nós recebemos como bênção, nós usamos